Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Dá um oi pra mim, quem tá me ouvindo. Oi. Tá ok? Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma live aqui na Adicos Profissional. Eu sou Andréa Vasconcelos, técnica da Adicos de Aracaju, e vou estar interagindo com vocês aqui nessa live, onde a gente vai estar falando sobre o método Flash Detox, ok? Tem pessoas me perguntando, então a gente vai conversar hoje sobre o Flash Detox, ok? Ótimo, só um pouquinho para esperar o povo que tá chegando, tá? Isso. Isso. Estão me ouvindo direitinho? Eu coloquei aqui um fone para poder, né? Então, gente, primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Andréa Vasconcelos, eu sou de Aracaju, Sergipe. Aqui eu trabalho com estética há quase 20 anos que eu trabalho nesse mercado. Eu trabalho com estética corporal, com estética facial. E além de fazer atendimentos, eu também sou professora. Eu sou professora dos cursos de estética, do curso de fisioterapia e de outros cursos da área da saúde também. Então eu dou aula há um pouco mais de 13 anos, né, que eu tô na docência, e trabalho aqui na Universidade Tiradentes. Também ministro aulas em vários cursos de pós-graduação, não só aqui no meu estado, em Sergipe, mas também para todo o Brasil, tá bom? Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu comecei na estética, como eu falei, por volta de 1988, já tenho quase 20 anos na área. E eu me formei, eu fiz minha graduação em fisioterapia. Na época que eu comecei a trabalhar, a fisioterapia ainda não tinha, né, como área de atuação a dermatofuncional. Então, paralelo a isso, eu também fiz cursos técnicos na área de estética, frequentei vários cursinhos de empresa de produtos que eu gosto muito e recomendo bastante para quem tá começando. E aí depois eu fiz pós-graduação em dermatofuncional pela Universidade Gama Filho, lá do Rio de Janeiro. Em seguida fiz também meu mestrado. Eu fiz mestrado aqui na Universidade Federal de Sergipe, e no meu mestrado eu trabalhei com pós-operatório, com drenagem linfática, utilizando a vacoterapia, que é justamente essa associação que eu vou estar fazendo hoje com o Flash Detox. Então, a associação, ela veio baseada em todo o conhecimento que eu adquiri quando eu fiz lá o meu mestrado. E depois do meu mestrado, eu também fiz doutorado. Eu trabalhei com produtos naturais, com cosmetologia, utilizando produtos naturais. E hoje, como falei anteriormente, eu dou aula de diversas disciplinas na área de pesquisa. Trabalho também ministrando a disciplina de drenagem linfática, de estética corporal. E vou estar aqui hoje com vocês, aqui na live da Adicos, compartilhando conhecimento que eu desenvolvi aqui com alguns alunos sobre o método Flash Detox. O método Flash Detox, ele é um método que ele já está consagrado, né, no Brasil todo. Então, em 2019, nós tivemos o circuito corporal com o professor Marcos Lanza,
pelo Brasil todo afora, né? E ele ficou bastante conhecido através do método do Flash Detox. E não só o método, mas também os produtos associados que foram utilizados, eles também foram premiados e hoje ele está sendo utilizado para desenvolver uma gama imensa de tratamentos. E aqui a gente desenvolveu a associação do método à vacoterapia. Então vamos lá, veja, no final dessa live, vocês poderão ter um e-book com todo o material que eu tô falando aqui com vocês, tá bom? Então, quando acabar a live, vocês vão lá, vão cadastrar o e-mail de vocês e aí vocês vão receber esse e-book, tá bom? Então vamos começar. Eu vou basear a minha live no e-book, ok? Eu vou estar seguindo toda a sequência do e-book e as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai estar tirando para vocês depois, individualmente. Se der, eu também já vou falando por aqui, tá bom? Eu quero também aproveitar para parabenizar a Ádicos pela iniciativa de estar proporcionando uma sequência de lives, de compartilhamento de informações, porque isso é muito bom, porque nesse momento em que a gente está vivenciando, né, um momento difícil para todos nós, mas em prol de um coletivo, é muito importante que a gente esteja ligados, unidos virtualmente com todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero conversar com vocês sobre o histórico das ventosas. O tratamento com ventosas, ele é um tratamento milenar, ele é um tratamento muito antigo. Desde os egípcios, vários povos já utilizavam esse tipo de terapia. Então, no início, utilizava-se chifres ocos de animais. As pessoas chegaram até mesmo a utilizar o tratamento com ventosas para tirar coisas ruins do corpo. Eles achavam que conseguiriam retirar coisas, males do corpo da pessoa. E aí os estudos foram avançando, as ventosas foram evoluindo e hoje a gente tem uma gama de modelos e tipos por aí no mercado, ok? Então, baseado nisso, hoje a gente tem vários equipamentos no mercado que utilizam a vacoterapia, que utilizam essa técnica, né? Então tem vários, tem a Ibramed, tem a Bioset, tem a HTM, esses são alguns tipos de equipamentos que vocês poderão estar encontrando no mercado. Então, o que vai acontecer? A vacoterapia, ela é uma técnica onde a gente utiliza um aparelho de vácuo para várias patologias. André, eu não tenho aparelho. Tem algo que eu possa substituir? Tem. As ventosas, daquela da pressão, tem uma pistolinha que você usa manual. Tem também, se for no caso do facial, tem umas ventosinhas de silicone que a Ádicos vende nas lojas. Então, se não dá para ter o equipamento agora, dá para substituir, tá? Vocês vão substituindo até que vocês possam se capitalizar e ter o equipamento de vocês, tá bom? Então, essa técnica, ela vai utilizar, né, esse equipamento que é um gerador de pressão negativa. Então, a vacoterapia, ela vai utilizar a pressão negativa, ok? Então, vamos lá. E qual que é o objetivo desse tratamento? Nesse tratamento, a gente vai promover uma melhor tonificação da pele. Eu vou também promover uma estimulação do sistema circulatório, do sistema linfático. E eu vou também promover uma remodelagem corporal, vou melhorar a qualidade do tecido e vou estimular as fibras colágenas e elásticas, ok? Então, veja só, com a vacoterapia, nós desenvolvemos duas técnicas, que é o Vaco Redux
e o vácuo lift. Então a gente vai utilizar as ventosas tanto para modelagem corporal, redução de medidas, como para fazer o efeito lift. E são esses dois protocolos que eu vou estar associando aos produtos do Flash Detox, a linha Reduxel da Adicus, tá bom? Então vamos continuando. Como eu falei, eu tô seguindo a sequência do e-book que vai estar disponível para vocês logo mais depois da live. E aí vocês cadastram o e-mail de vocês e toda a equipe da Adicus vai estar enviando para vocês o e-book. Então existem vários tipos de ventosas, elas evoluíram muito ao longo da história. E aí eu quero falar um pouquinho do histórico da ventosa terapia. Então, o que a ventosa terapia ela vai fazer? A pressão negativa, ela vai promover uma liberação tecidual. Então, é muito importante quando a gente estiver lá fazendo o nosso tratamento, a gente avaliar a qualidade do tecido. Então, eu peguei na pele, toquei na pele do meu paciente, do meu cliente, eu preciso entender o estado de congestão em que aquele tecido ele se encontra. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é esse congestionamento tecidual. Eu acredito que a maioria de vocês já tenham feito uma massagem na região do dorso, das costas. E não sei se vocês já verificaram que determinadas regiões, por exemplo, na lombar, no trapézio, a gente encontra uma dificuldade maior de manusear esse tecido. É como se ele tivesse mais duro, entre aspas. Ele está, na verdade, congestionado, ele está, na verdade, tenso. E aí, o que a gente pode fazer para poder liberar esse estado de tensão? A gente pode usar as ventosas. Então, quando eu aplico as ventosas nesses locais em que eu encontro uma congestão tecidual, eu vou estar promovendo um verdadeiro shunt artério-venoso, que é o que a gente chama de uma ativação da circulação. Então, eu vou promover uma circulação, né, promover um aumento circulatório naquele tecido. Eu vou estar estimulando os mecanorreceptores, eu vou estar também trabalhando os mediadores da dor. Então, tem um aspecto fisiológico benéfico naquele tecido. Inclusive, eu quero deixar aqui como dica de leitura dessa live o livro do professor Fábio Borges, Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas. Tem um capítulo lá chamado Dermotonia, que quando vocês lerem, vocês vão ver que toda a nossa live ela tá muito baseada naquele capítulo, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade. Então a vacoterapia ela vai liberar essa tensão, ela vai promover um aumento da circulação, ela vai fortalecer vasos, tudo isso ela vai estar agindo lá. E toda essa literatura também está descrita no e-book que a gente vai estar disponibilizando para vocês. E aí existem duas formas da gente utilizar o equipamento. Lembrem-se, esse equipamento ele vai fazer o papel de uma mão mecânica. Ele faz o papel de uma mão mecânica. E aí eu vou estar utilizando para duas finalidades: para fazer massagem e para fazer drenagem. Então, com o equipamento, eu tanto vou fazer massagem como eu vou fazer drenagem. Só que a gente vai estar utilizando a pressão negativa. Lembra que eu falei para vocês? Então, o que vai acontecer? A gente vai usar o termo depresso massagem, depresso drenagem. Então, sempre que a gente falar em massagem ou drenagem usando pressão negativa, a gente acrescenta o termo depresso, ok? Então, para fazer a depresso-drenagem, eu vou estar utilizando o modo contínuo com uma pressão de mais ou menos menos 40 milímetros de mercúrio.
Para fazer a depressomassagem, eu vou iniciar a minha depressomassagem com uma pressão de menos 200 milímetros de mercúrio e eu vou aumentando essa pressão gradativamente com o passar das sessões e observando sempre a sensibilidade da pele, do tecido da minha paciente, ok? Então, vamos lá. Outra coisa importante é a forma de aplicação das ventosas, não é? A gente diz que tem 3 métodos para aplicar as ventosas: o método fraco, o método médio e o método forte. O método fraco eu vou estar utilizando para fazer a depresso-drenagem. O método médio eu vou utilizar para fazer a depresso-massagem. E o forte eu vou estar utilizando quando eu quero trabalhar as fibroses, aquele estado de tensão muito congestionado que está o tecido, tá bom? Então, dando continuidade nos tratamentos estéticos, a vacoterapia, ela pode ser utilizada no tratamento da gordura localizada, do fibroedema geloide, das estrias, na redução de medidas, ou seja, dá para trabalhar a modelagem corporal. Ela também ajuda a dar firmeza, e tem até pessoas que perguntam: ué, e o vácuo, ele não vai causar flacidez? Não, ele não vai. Se você souber operacionalizar o equipamento, se você souber utilizar as ventosas, ele não causa flacidez. Pelo contrário, ele faz um efeito lift. E como que eu vou fazer isso? À medida que eu aumento a pressão do meu equipamento, eu tenho que aumentar a velocidade de manuseio das ventosas. Então, esse é o segredo. Eu vou até repetir essa dica. Então, quando vocês estiverem manuseando as ventosas, tenham cuidado, tá? Quanto maior for a pressão que você estiver utilizando no equipamento, você precisa manusear as ventosas de forma mais rápida. Aumentar a velocidade, o manuseio das ventosas, ok? Você não pode usar uma pressão forte numa velocidade lenta, ok? Que é essa é inclusive a finalidade das pessoas que utilizam, dos profissionais que utilizam as ventosas para os queimados. Nos queimados a gente tem uma situação diferente. Eu tenho uma fibrose e eu quero promover, né, uma melhora daquela fibrose. Aí eu uso uma pressão alta com a velocidade baixa, mas na estética não. Geralmente a gente quer justamente o contrário, a gente quer o efeito lifting, a gente quer a tonificação. Para isso eu tenho que utilizar uma pressão que seja compatível com a sensibilidade da pele e do tecido da minha cliente e com uma velocidade mais rápida das ventosas, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Eu vou falar um pouquinho das contraindicações. Então, quando a gente fala das ventosas, como eu falei, ela vai fazer o papel de uma mão mecânica. Então, a gente corresponde os efeitos do tratamento de ventosa aos efeitos da massagem manual e da drenagem linfática manual. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os efeitos fisiológicos, as indicações e contraindicações, elas são semelhantes. Por exemplo, eu posso fazer uma massagem modeladora em uma pessoa que tem fragilidade capilar? Não vou poder. Então, eu vou poder aplicar as ventosas em quem tem fragilidade capilar com a massagem, usando a depressomassagem? Também não. Então, a gente vai fazer uma analogia, ok? Então, as contraindicações, elas também estão listadas lá no e-book. Dentre elas, eu coloquei lá a fragilidade capilar, a hipertensão, sobre feridas abertas, sobre áreas que fez enxerto, cicatrizes recentes também, a gente só vai mexer nas cicatrizes depois de 30 dias, ferimentos abertos, tecidos infectados. Então, essas são algumas das contraindicações
que a gente tem para ventosa terapia, ok? Então vamos lá. Aliado a esse tratamento, ao uso das ventosas, a gente vai também utilizar uma linha cosmética, né? Uma tecnologia cosmética para estar potencializando os resultados desse meu tratamento. E hoje eu vou estar mostrando, eu vou estar associando para vocês a linha Reduxel. Então, a linha Reduxel, ela é formada por vários produtos. Dentre eles, eu tenho a máscara Hypertonic Redux, eu até trouxe aqui para vocês, ó. A máscara Hypertonic, daqui a pouco eu vou mostrar, eu vou falar um pouco mais dela. Também a gente vai estar associando ao tratamento os potencializadores, os fluidos potencializadores, que a gente tem na linha Reduxel, o Lipofosse e o Nanofirme. Então, eu adoro esses fluidos, eles dão um resultado, assim, fantástico no tratamento, faz um diferencial, porque eles conseguem potencializar até 10 vezes mais o nosso tratamento, então é super importante, tá? E também eu vou utilizar como creme de massagem, para fazer a massagem, o meu Reduxel Dry Redux, ó. Vou colocar aqui para vocês. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais deles, vou abrir, vou mostrar a textura deles para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Todos esses cosméticos que eu mostrei para vocês, eles fazem a ativação da autofagia. Olha que interessante. Eles vão ativar esse mecanismo, né? O mecanismo de autofagia, que eu não sei se vocês sabem, mas esse mecanismo, ele foi descoberto por um japonês, eu até anotei aqui o nome dele para vocês, o Yoshinori Ohsumi. E esse mecanismo, ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016. Olha o quanto que é importante esse mecanismo para as nossas células, não é? Ele foi premiado e não é só isso, não só o mecanismo foi premiado, que também o kit da Reduxel da Adicus, ele também recebeu prêmios aqui no Brasil, né, como sendo uma das linhas que melhor promove a redução de medidas. Então, vamos lá. Esse mecanismo de autofagia, ele é um regulador metabólico. A gente fala que esse mecanismo, ele é o sistema de limpeza da célula. Eu vejo muitas pessoas falarem em detox, em detoxificação, e muitas vezes elas não sabem o que elas estão detoxificando, não é? Então, a autofagia, ela vai trazer à tona justamente esse conceito. Então, quando a gente fala de detox através da autofagia, a gente está falando em promover toda uma limpeza da célula. Então, o que acontece? No dia a dia, nós estamos expostos a muitas substâncias tóxicas, a poluição, não é? Os radicais livres. Então, a gente está exposto, a gente é bombardeado de toxinas. E o que vai acontecer? Essas substâncias tóxicas, elas vão gerar resíduo. Elas vão gerar resíduo a nível celular, fazendo com que muitas proteínas, lipídios, enzimas, organelas, elas deixem de funcionar na sua intensidade máxima, não é? Então, eu costumo dizer que é como se fosse a nossa casa. Se a gente começa a deixar a nossa casa suja todo o tempo, vai chegar um momento que a gente não consegue localizar as coisas, que a gente não consegue sobreviver ali dentro por conta daquele lixo que está sendo acumulado. Bem assim são as nossas células. Elas precisam estar sempre limpas, sempre sem nenhum tipo de resíduo, ok? E aí, esse mecanismo, ele vai fazer justamente isso. Ele vai retirar todos aqueles resíduos que existem dentro
das células, por exemplo, alguma organela que não funciona mais como deveria funcionar. Eu gosto sempre de falar da mitocôndrias, e aí eu vou lá para o ensino médio, né, lá para a biologia. Eu não sei se vocês lembram da mitocôndrias, que é uma organela super importante, porque ela está relacionada à produção de energia, e isso pra gente é super importante, produção de energia, metabolismo. Então isso tá super relacionado aos tratamentos estéticos, aos tratamentos corporais. Então, muitas vezes, várias substâncias tóxicas que a gente está exposto acaba fazendo com que essas organelas não funcionem como deveriam funcionar. E aí elas ficam lá, né, se acumulando, aquele resíduo se acumulando na célula. E o que vai acontecer quando eu desencadeio o mecanismo de autofagia? Eu vou fazer com que uma membrana se forme e englobe aquele resíduo, aquela organela ou aquela proteína que não mais funciona como deveria funcionar. E aí, quando eu englobo, né, esses componentes defeituosos, eles vão ser posteriormente destruídos. Aí entra em cena uma outra organela que é muito importante, que está relacionada com o processo de digestão celular, que é o lisossomo. Então, o lisossomo vai lá, se engloba a essa partícula, se junta a essa partícula e vai liberar enzimas que vão degradar, né, os produtos residuais, certo? E o que isso tem a ver com a minha estética, com o meu tratamento estético? Isso tem tudo a ver. Sabe por que tem tudo a ver? Porque ela vai trazer muitos benefícios para o nosso corpo. Dentre eles vão fazer com que o nosso fibroblasto ele consiga ser otimizado e produza mais colágeno e mais elastina. Afinal de contas, eu estou trabalhando agora com a célula limpa, sem resíduo, que vai poder estar lá trabalhando todo o tempo. Então, eu também vou conseguir fazer com que o meu adipócito seja otimizado. Ele vai estar lá limpinho, tranquilo, e ele vai poder metabolizar de uma forma muito mais rápida. Então, a autofagia, ela vai promover todos esses benefícios ao nosso organismo, tá certo? Então, né, os nossos produtos, a linha Reduxel, o que ela vai fazer? Ela vai dar o start nesse mecanismo de autofagia, principalmente quando eu uso os meus potencializadores, o Nanofirme e o Lipofosse. Uma das principais funções desses potencializadores é justamente desencadear esse processo de autofagia, esse processo de limpeza celular. É ele quem vai dar esse start lá na nossa célula. E como ele consegue chegar lá? Graças ao mecanismo da nanotecnologia, não é? Então essa permeação, ela vai ser garantida pela nanotecnologia, porque é isso que a Adicus é uma empresa super confiável, não é? Então, o que ela faz? Ela é muito responsável e ela tem uma credibilidade muito grande no mercado. Diga-se de passagem, há 20 anos atrás, eu nem sonhava em hoje ser técnica da Adicus, e eu comecei minha história justamente frequentando o centro técnico das Adicus que existem pelo país afora. E foi lá que eu fiz boa parte, né, trouxe boa parte do meu conhecimento na área de estética. Então, anotem aí, os potencializadores, eles vão desencadear o mecanismo de autofagia. E isso vai fazer com que o meu adipócito, com que o meu fibroblasto consiga trabalhar, 100% na velocidade máxima, super otimizado, ok?
Além disso, dessa tecnologia da autofagia, a linha ela também vai ajudar, vai promover um blend ortomolecular, ela vai promover uma mobilização iônica. Lembram lá da membrana celular? Que é semipermeável e que tem íons dentro e fora que ficam passando, e aí ele vai promover a entrada de mais de 90 elementos da tabela periódica. Também tem uma outra tecnologia que é super importante, que eu vou mostrar já já em qual produto que ela tá, que é a tecnologia do Cytodetox. Tá bom? Que vai promover essa detoxificação. A linha também tem cafeína, tem o nanodemai, tem vários outros ativos que eu vou estar falando ao longo da nossa live, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa interessante é que a gente pode estar associando a máscara Hypertonic Redux à termoterapia. Eu vou falar já já sobre isso. Então vamos aos métodos de tratamento. Então no e-book que vocês vão receber depois no final da live, quando vocês cadastrarem o e-mail, vocês vão conhecer 2 protocolos de tratamento, o Vácuo Redux e o Vácuo Lifting. No Vácuo Redux, a gente vai utilizar o método quando a gente quiser promover a modelagem corporal, ok? A modelagem tecidual. Então, na primeira etapa do método, eu vou utilizar o peeling de clorofila. Eu não tô aqui com o peeling de clorofila, não deu para trazer porque eu tô em casa, né? O centro técnico da gente tá fechado, como vocês sabem, eu acredito que a maior parte do Brasil tá, infelizmente a gente cancelou, tá fechado esses dias, mas eu tinha alguns produtos em casa, como eu tô mostrando para vocês, mas o peeling de clorofila eu não tenho aqui. Ele é um esfoliante que ele tem sais, tá? E ele vai promover a esfoliação da pele. Então você vai lá, aplica o peeling de clorofila. Esse peeling de clorofila, ele também é uma novidade na Adicus. Ele também foi premiado, ok? Ele tem sais hidrossolúveis. Ele tem uma ação detox e uma ação antioxidante. Ele promove, é bem interessante, porque ele tanto vai promover uma esfoliação química como uma esfoliação física. E isso porque ele tem um ácido cítrico, sais hidroesfoliantes, além de magnésio, extrato de clorofila e tantos outros ativos que ele tem lá na composição dele, tá bom? Então, vou escolher a área, por exemplo, vamos idealizar que a gente está trabalhando o abdômen, ok? Então, quero fazer redução da modelagem corporal no abdômen. Então, apliquei o meu peeling de clorofila. Depois que eu aplicar 5 minutos esfoliando, eu vou emulsificar com água e ele sai rapidinho. Até uma outra live que eu fiz, eu sempre falo que eu uso muito aqueles paninhos Perfex. Aí eu disse, eu vou colocar aqui para o pessoal ver, tá bom? Uso esse paninho, né? Porque ele tem até o rolo, vende um rolo bem grande. E tem um custo baixo e ele ajuda muito nos tratamentos corporais, porque às vezes a gente não tem chuveiro no nosso espaço, né? E aí a gente tem que otimizar o tratamento. Então, o que eu gosto muito desse esfoliante é que ele não faz sujeira. Eu aplico, depois eu emulsiono e aplico o meu paninho, o meu Perfex, e aí eu consigo retirar ele todo, ok? Pronto. Fiz a esfoliação, eu vou então para a segunda fase do método, do protocolo, onde eu vou fazer a detoxificação do tecido. E como que eu vou fazer essa detoxificação? Eu agora vou aplicar a minha máscara Hypertonic Redux. Aí eu trouxe para vocês, vou mostrar bem pertinho, ó. Olha que legal essa máscara, ó. Ela tem sais, argila branca, olha só. Ela também tem cafeína e a tecnologia Power Drain. O que que faz essa tecnologia Power Drain? Ela vai fazer com que a gente
vai reduzir o edema de forma rápida. Popularmente dizendo, ela vai fazer com que você desinche de uma forma rápida. Então, eu tirei aqui um pouquinho, ó, ela é bem consistente. É só você aplicar aqui a máscara, tá? Apliquei. E aí, ó, espalha, você emulsiona também. Pega um borrifadorzinho com água, emulsifica, vê que ela é bem fácil de aplicar e também de retirar. Então, quando eu aplicar a máscara, vou mostrar ela aqui mais perto para vocês, ó. A máscara Hypertonic Redux. Então, lembrem que a gente tá idealizando um tratamento no abdômen, tá? Então, apliquei a máscara Hypertonic Redux, emulsifiquei com água. E aí, eu vou pegar aquele plástico filme, tá? O plástico filme e vou enrolar, embrulhar, passar o plástico filme. E vou aplicar a manta térmica. Então, eu tenho que colocar fonte de calor por 30 minutos. Vejam, quando vocês forem colocar a cliente na manta térmica, não coloca ela direto em contato com a manta. Coloca uma toalha e aí envolve a manta, tá? Então, só lembrando, aplica a máscara, faz a emulsão com água, emulsifica toda a região do abdômen, depois envolve, enrola com o plástico filme, coloca uma toalha e depois aplica a manta térmica, tá bom? A manta térmica, ela vai precisar estar pré-aquecida. Então, quando eu iniciar o processo de aplicação da máscara um pouco antes, eu já preciso deixar a minha manta aquecendo, tá bom? Então, eu coloco uns 15, 20 minutinhos antes, boto ela para aquecer, coloco no modo forte. E aí, quando eu for colocar a minha cliente, se já tiver quente, você pode colocar no médio ou fraco, a depender, né, da manta, porque tem algumas que aquecem mais e outras que aquecem menos, tá ok? Então, coloca na manta. Eu sempre gosto de falar que o que a manta vai fazer? Ela vai promover uma aceleração do metabolismo. Existe uma regra, uma lei chamada Lei de Van 't Wolff, que para cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura, eu vou ter um aumento de 13% do metabolismo, tá bom? Então, vamos lá. Deixei lá a minha cliente por 30 minutos na manta térmica e aí eu vou retirar, acabou o tempo, vou retirar, uso o meu paninho, lembram? Molho, tiro toda a máscara, que vocês vão perceber que ela já solubilizou, então eu vou retirar, deixo aquela pele sequinha, bem sequinha, e aí agora eu vou aplicar as ventosas, eu vou aplicar a vacuterapia. Primeiro, eu faço a depresso massagem, lembram? Eu vou massagear. Vou começar com uma pressão de menos 200 e aí, à medida que eu for evoluindo o meu tratamento, eu posso também aumentar essa pressão, tá bom? Apliquei a depresso massagem. Se vocês quiserem associar a drenagem, também com as ventosas, já poderão fazer, ok? E aí, faz aquele procedimento de desobstrução dos linfonodos e começa a aplicar as ventosas, só que agora com uma pressão de menos 40 milímetros de mercúrio. Outra coisa interessante, vou dar outra dica para vocês. Tem pessoas que têm dificuldade no manuseio das ventosas, não é? Aí tem muita gente que pergunta assim, eu vou colocar creme, eu não vou colocar creme, como que você faz? Não tem problema colocar creme. Se vocês quiserem, vocês podem também fazer da seguinte forma, aplica os potencializadores, tá? E aí vocês vão utilizar tanto o Lipofosse
como o Nanofirme. O Lipoforce, ele tem cafeína e ele vai potencializar 10 vezes o nosso tratamento, tá bom? Já o Nanofirme, ele tem DMAI. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eles vão trabalhar tanto a fase de redução quanto a flacidez. Eu vou colocar aqui na minha mão um pouquinho, tá? Ó, vou colocar aqui na minha mão um pouquinho do meu Nanofirme, ok? Que tem ação firmante, tem o DMAI. Olha só, ele é incolor, é como se fosse, parece uma aguinha, tá? Ó, e aí quando você aplicar o Nanofirme ou Lipoforce, você faz manobras de deslizamento, aplica, tá lá no abdômen, desliza até absorver, ok? Desliza até absorver. Apliquei um, espero, aplico o outro, ok? Ficou sequinho, aí eu venho agora com o meu creme de massagem, que é o Dry Redux. Gente, veja só que legal. Olha a textura desse produto. Tem um deslizamento maravilhoso, tá? Ele fica sequinho. E o que eu mais gosto dele é que, às vezes, aqui em Aracaju é muito quente. Muito quente. Então, às vezes, tem cliente que chega bem assim, ah, eu não quero que coloque muito creme, porque eu fico pegando, fico grudando. E a gente não percebe isso com ele, porque ele fica bem sequinho e tem um super deslizamento na hora de fazer as manobras, ó. Ó, que legal. Tem um super deslizamento, uma excelente absorção, ó. Dá para trabalhar bem com ele, ok? Então vamos lá. E aí, no momento que eu tô aplicando as minhas ventosas, que eu apliquei o meu produto, eu associo o aparelho, tá? Só que se você aplicar as ventosas junto com o creme, com a pele em creme, eu recomendo que você coloque um filtro na ventosa, tá? Se for o equipamento, aí você põe, eu uso muito aquele filtro de fazer café. E aí eu recorto ele do tamanho da minha ventosa e coloco lá na ventosa. Por que eu faço isso? Porque se eu não colocar o filtro, corre o risco de entupir meu equipamento, tá bom? Por isso que tem algumas pessoas que não utilizam produto quando aplica as ventosas, né? Então, só pra gente firmar bem aqui, quando vocês pegarem o e-book, que vocês forem ler o protocolo, que chegar na vacoterapia, vocês podem aplicar logo após a manta térmica, sem produto, aplica as ventosas e dá continuidade depois da aplicação das ventosas com os potencializadores, Nanofirme e Lipoforce e finaliza com a massagem. Outra dica é aplicar os potencializadores, aplicar o creme e aplicar as ventosas sobre o creme, porque facilita e muito o deslizamento das ventosas, tá bom? Então, ficam essas duas opções para você, tá bom? Vamos lá. Esse, então, foi o método Vaco Redux. Apliquei no abdômen e finalizo com a massagem modeladora. Então, a gente vai estar lá finalizando com a massagem modeladora. Manobras de rolamento, manobra de torcedura que a gente vai estar utilizando. Outra dica importante, pede para tua cliente ficar pelo menos 6 horas com os produtos. O ideal é que ela fique 6. Eu sei que às vezes tem gente que não consegue, no mínimo 2, mas o ideal seriam 6. Por quê? Porque já tem estudos que a circulação, essa ativação circulatória promovida com vácuo, ela perdura por 6 horas ou mais. Então, é nesse momento, é nesse tempo que o nosso produto, né, junto com a técnica, tá lá, ó,
permeando, né, e fazendo efeito e trazendo bons resultados. Então, não deixa ela tomar banho logo em seguida, não. Eu já vi alunas que chegam para mim, professora, mas a cliente já acaba o tratamento e já vai tomar banho. Nossa, então ela tá perdendo o produto, tá jogando fora o produto. Então, é preciso que ela fique por mais um tempo após a sessão, tá bom? E aí, vamos lá, vamos continuar. Como eu falei, eu tô seguindo o e-book. Então, o outro protocolo é o vácuo lifting. No vácuo lifting, a gente vai utilizar para foco na flacidez. Então, se o meu foco é flacidez, eu vou para o vácuo lifting. Se o meu foco é redução de medidas, eu vou para o vácuo redux, ok? Então, no vácuo lifting, o primeiro passo é a máscara Hypertonic Redux. É uma máscara que ela tem um blend ortomolecular, ela tem argila branca, ela tem cafeína e ela tem a tecnologia Power Drain, que eu disse a vocês que ajuda a dar aquele efeito de desinchar rapidamente, ok? Aplico a minha máscara. Em seguida, envolvo a minha cliente com plástico filme, né? Aplico a máscara e emulsifico com água, com um borrifador com água. Aplico o plástico filme, uma toalha e em seguida coloco na manta por 30 minutos, ok? E aí, deixei, o tempo passou e eu vou então retiro, né? Com o meu Perfexzinho. Eu chamo de Perfex, tem gente que chama toalhinha descartável, enfim. E aí eu venho agora para os potencializadores. No vácuo lifting, eu vou estar utilizando o meu potencializador, que é o Nano Firme, ok? Que tem Nano Demai, tem também a tecnologia Cito Detox, e que vai estimular o mecanismo de autofagia, de limpeza da célula, ok? Então, vamos lá. Apliquei o potencializador, borrifo, depois faço manobras de deslizamento, também posso fazer manobras estimulantes de pinçamento para poder ajudar na absorção desse produto. Ele é um produto que tem uma textura maravilhosa, parece uma aguinha, um fluidozinho, e ele absorve rápido, tá bom? Depois que eu fizer isso, aí eu vou aplicar a vacuoterapia, tá certo? Lembrando que quando eu vou trabalhar a flacidez, eu tenho que usar uma pressão, ter muito cuidado na pressão. À medida que eu aumento a pressão, eu preciso aumentar a velocidade de manuseio das ventosas. Então, prestem atenção nisso, tá bom? Então, por isso que tem pessoas que às vezes falam, o vácuo vai dar flacidez. Vai dar flacidez se você colocar uma pressão forte e manusear as ventosas de forma lenta, tá bom? Então, duas formas de aplicar o vácuo. Ou aplica antes do creme de massagem ou aplica associado ao creme de massagem. Qual creme de massagem? O Dry Redux, que tem extrato de planta carnívora, tem cafeína, tá bom? Então, e tem também a tecnologia Power Drain, que estimula a autofagia. E aí, aplica as ventosas em cima do creme, né? Caso você ache mais fácil de manuseio, eu acho bem mais fácil quando aplica em cima do produto. Principalmente esse produto, o Drying, ele desliza bem, porque tem produtos que quando a gente aplica, o produto seca rápido e as ventosas, ela parece que tem dificuldade de deslizar. Mas o Dry Redux eu já testei e ele não faz isso, tá bom? Ele não faz, ele permite que você deslize tranquilamente as ventosas, tá ok? E aí, no vácuo lifting, eu gosto de finalizar depois da massagem com o gel crioterápico. Então, eu vou lá e aplico, é aquele que deixa geladinho.
Não esqueçam de explicar para cliente, né, que ele tem esse efeito, que ele vai resfriar aquela área, para que ela não se assuste, né, depois. Então, você vai lá e aplica o crioterápico. Eu digo que eu vou selar o meu tratamento com ele. Então, eu finalizo com o gel crioterápico. Eu sempre gosto também de dar essa dica porque eu me trato com homeopatia, né? Então, a homeopatia tem a questão da restrição do mentol e da cânfora. E aí, se o meu paciente, se a minha cliente faz tratamento homeopático, eu finalizo, eu aplico o gel crioterápico, que tem um resultado maravilhoso. E lá no e-book vocês vão ver, né, fotos, imagens dos tratamentos que a gente falou por aqui, tá bom? Então, essas duas técnicas de tratamento é super indicada tanto para flacidez quanto para redução de medidas. E é essa, né, esse o protocolo que eu gostaria de passar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu peço que vocês deixem as dúvidas, sugestões, que a gente vai estar tentando atender. Eu vi também que teve pessoas que perguntaram bem assim, onde é que tá a sua tese, a sua dissertação? Se vocês podem colocar meu nome lá no Google, Andréa Vasconcelos Machado, dermotonia. E aí vocês vão ver que tem publicações minha lá no Google, vocês acham, tá bom? Então, agora eu tô já finalizando a live, vocês vão se cadastrar para poder receber o e-book, que foi por onde eu me baseei na aula de hoje, tá bom? Então, gente, espero ter contribuído, né, com os tratamentos de vocês, que vocês possam logo enriquecer, né, o portfólio de tratamento de vocês. Eu sei que a gente está passando por uma situação difícil esses dias, algo que eu digo que eu só conhecia nos filmes de ficção científica, mas infelizmente é uma nova realidade, e só que é uma realidade, é algo que a gente tem que pensar em prol do coletivo, né? Pensar em prol de um benefício maior e aproveitar esse tempo para não ficar ociosa, né? Aproveitar esse tempo para produzir, né, coisas boas, focar em coisas positivas. O momento é difícil, a gente sabe disso. Em momentos difíceis, a gente precisa ter mudanças de atitudes, não é? Então, de repente, nesse período, começar a criar o portfólio da clínica, trazer novos tratamentos para quando a gente passar dessa fase, trazer um monte de novidades para nossos clientes, que a cliente adora novidade, a gente sabe disso. Então, repensar, não é? Eu acho que é o momento que a gente precisa impactar em mudanças, em desenvolver novas habilidades, desenvolver novas competências. E uma delas eu trouxe para vocês, que foi a associação do método Flash Detox à vacoterapia. Eu agradeço a participação de todos vocês, muito obrigada e um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.